Salve galera, beleza? Bom, hoje a gente está aqui com alguns falantes bem conceituados e consagrados já no mercado de diversos tamanhos, né? 12, 15 e 18 polegadas respectivamente. A gente já abordou esse tema aqui há um tempo atrás, mas logicamente esse aqui é um remake que a gente vai tentar trazer mais detalhes, enriquecer mais o conteúdo aqui para vocês. Aqui, galera, só como base comparativa, a gente está pegando três alto-falantes que, embora tenham diâmetros, né, frontais diferentes, são alto-falantes com conjunto magnético equivalente, tá? Por quê? Porque eu quis deixar claro que apenas a diferença promovida aqui seria por conta do diâmetro frontal e não por conta do motor, no caso que seria o conjunto ímã e bobina, tá ok? Então vamos lá, vamos começar falando apenas de alto-falantes para grave. A gente vai considerar aqui alto-falantes que a gente vai utilizar uma via só apenas para o grave. Então, por exemplo, projetos em que a via do grave seja composta apenas por alto-falantes de 15 polegadas, projetos em que a via do grave seja composta apenas por alto-falantes de 18 polegadas e projetos em que a via do grave seria apenas 12 polegadas. Vou falar um pouquinho da vantagem e da desvantagem de cada uma dessas opções. E antes da gente começar, vou deixar aí a vinheta para você se inscrever. E claro, galera, na hora de fazer a compra, se puder dar preferência para a gente, vai ser muito bacana, que isso fortalece muito o nosso canal aqui, tá bom? Então vamos lá, roda a vinheta. Bom, agora estamos aqui, vamos começar falando do alto-falante de 12 polegadas na via do grave. Quais são as principais vantagens, tá? Primeiro, começando, pancada seca. Você vai ter uma ênfase muito boa na pancada seca. Outra vantagem, você vai ter muitos alto-falantes, porque como o alto-falante de 12 ocupa pouco espaço, você pode ter ali 4 alto-falantes lado a lado ali na caçamba da maioria das caminhonetes, ou 3 alto-falantes lado a lado na maioria do porta-mala de todos os carros comerciais aí que a gente vê. Uno, Celta, Gol, vai caber tranquilamente 3 falantes de 12, desde que a caixa seja bem desenhadinha. Então, a vantagem do alto-falante de 12 está basicamente aí, você conseguir utilizar um número maior de falantes e, por conta da menor área de cone, que é proveniente de um cone relativamente pequeno e, portanto, leve, ele favorece a resposta das frequências mais altas. Só que ele não é tão bom assim para graves mistos e ele é bem ruim, por assim dizer, para subgrave. Então, paredão com alto-falante de 12, tá certo que você vai ter lá, vamos supor que você tenha 12 alto-falantes de 12 polegadas. Você vai conseguir ter um subgrave? Vai, pela questão do acoplamento, ok. Mas a pancada seca sempre vai ficar muito mais evidente e aquele grave misto, digamos assim, não vai ser bem legal. Vai ser um grave sempre pendendo, por mais que a pessoa regule, por mais que tente fazer os ajustes, se a pessoa tirar o grave necessário da pancada seca para que o subgrave no falante de 12 fique evidente, você está matando o projeto. Então, o de 12 vai ser sempre uma evidência apenas para pancada seca, falando de woofer, né? Não vai conseguir ter um subgrave legal, não vai ter tanta qualidade naquele grave misto. Ok, se você se esforçar, fizer uma caixa assim, assado, que ainda tente corrigir essa característica física, não tem muito para onde correr. Você vai ter que acabar sacrificando a principal característica, que é a pancada seca, para conseguir fazer ele descer. Agora vamos falar aqui pela ordem, né? O de 15. Cara, falante de 15 tem sido o alto-falante mais escolhido para paredão. Lembrando que a gente está falando aqui quando a gente escolhe apenas uma via para o grave, tá? Por que o alto-falante de 15 tem sido o mais escolhido? Porque o de 15, ele tende a responder bem nos graves mistos, dada a área de cone dele, que é
relativamente maior do que a área de cone do de 12, ele consegue descer um pouco mais com qualidade, e ele também consegue dar um grave de ataque, uma resposta seca, legal. Só que ele não desce tanto no subgrave como o de 18. Mas peraí, vamos parar aqui no de 15. Se a gente tiver vários alto-falantes, como a gente tem muito aqui em Minas, paredões, o acoplamento com vários alto-falantes faz com que ele consiga descer legal. Mas, evidentemente, ele vai ficar bem ali no meio termo. Ele não vai ter aquele sub, como um subwoofer propriamente dito, e não vai ter uma pancada seca, como o de 12. Não vai ser tão bom para racha. Mas a musicalidade vai ficar bem agradável, tá ok? Agora, 18 polegadas. Galera, o 18, no meu ponto de vista, lembrando que essa é minha opinião, eu não sou o dono da verdade e gosto, cada um tem o seu. Mas no meu ponto de vista, a sonoridade do alto-falante de 18 é a mais bonita, porque o alto-falante de 18 ele vai conseguir descer mais. Se você fizer uma caixinha bem feita, bem elaborada, o falante de 18 polegadas vai conseguir facilmente descer ali um pouquinho para baixo de 40 Hz, tá? Independente dele ser borda seca e tal. Só que na pancada intermediária ele vai perder para o de 15. E na pancada seca, obviamente vai perder tanto para o de 15 quanto para o de 12. Então, o de 18, ele não é um alto-falante para racha. Se você quer montar um alto-falante cuja via do grave seja só 18 polegadas, você não vai colocar ali nenhum de 12 para complementar e tal, beleza, tem como? Tem, mas tem em mente que aquela pancada seca, aquele grave, assim, que o som para fora, a longa distância, assim, que o de 15 consegue promover e que o de 12 também consegue promover em virtude daquela pancada mais seca, você não vai ter. Pode até ter, pode, mas não vai ficar tão evidente. O que ele vai evidenciar são as frequências de subgrave. Então, cara, tem gente que adora frequência de subgrave. Monta lá um paredão com 6, não vou dizer nem paredão, não, uma paredinha com 6 falantes de 18 polegadas, bem sintonizados, uma frequência baixa, coloca ali uns médios, não estou falando MB, né, médio grave, não, médio ali só para dar uma complementada na voz. Ele não tem, geralmente, o projeto final não vai ter aquela pancada muito seca, só que tá do agrado do cliente, porque ele consegue descer legal, ele não falha nenhum acorde ali dos instrumentos musicais, do baixo, contrabaixo, fica bem evidente mesmo. E claro, nas músicas de hip hop, funk, aquele grave bem envolvente fica super presente no projeto com grave de 18 polegadas. Recapitulando, 15 vai ficar mais mistão, né? Isso de forma resumida. E o de 12 mais secão. Então, o de 15 tem sido mais utilizado na maioria dos projetos paredões em que a via do grave é exclusivamente de 15 polegadas, em virtude disso. Aí você pode me perguntar, Bruno, mas e se eu utilizar no meu projeto de 18 e de 12 polegadas? Fica bom? Cara, vai agregar custo, porque um de 12 desse porte aqui requer bastante alimentação de amplificadores, e de 18 também. Mas se você está disposto a colocar mais vias, um som que seja 4, 5 vias, um exemplo, beleza, desde que você arque com o custo, que vai ficar mais caro, com certeza, né? E vai ter um resultado legal, porque o de 18 vai entregar aquele subgrave legal, e o de 12 vai entregar aquela pancada legal. E na transição, você deixa os dois encontrando. Aquele encontro dos dois vai somar e vai ter o subgrave, vai ter a transição que seria o grave misto legal e vai ter o grave pancada seca. No meu ponto de vista, isso seria o ideal para quem quer qualidade e fidelidade a todo custo, digamos assim. Agora, se a pessoa tem que escolher entre um desses 3 tipos de falantes na via do grave, aí volta aí ao que eu acabei de citar anteriormente, tá ok? Então tá aí, galera, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like, deixa seu comentário, se você concorda, se você discorda, comenta, enfim, importante é você participar.
Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!